Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, o nosso terceiro programa, né? Falando e repetindo mais uma vez, muito feliz de estar aqui nessa oportunidade e mostrando e levando conteúdos que eu acho bem importante, bem potente para a nossa sociedade, para as pessoas que estão assistindo e quem vai assistir depois. Por favor, quem já está assistindo, por favor, compartilhe com seus contatos, com seu público e levando com esse conteúdo de qualidade e com informação para vocês sobre corpos diversos mesmo, sobre corpos e mentes diversas. Hoje vou mostrar para vocês mais uma experiência que eu passei e participei, sempre com o objetivo e já com data marcada para trazer o Alexandre Mioto aqui para o nosso programa e para ele falar com a particularidade, com a especialidade dele, né? Então, apesar desses poucos programas ainda, acho que vocês já começaram a ver que eu sou uma pessoa muito eclética e que gosto de evoluir e que gosto de ampliar meu conhecimento e minha capacidade e praticar, me testar, sair da zona de conforto em relação ao meu dia a dia e à minha realidade, principalmente por ser uma pessoa com deficiência e que por muito tempo ouvi e me disseram que eu não podia fazer N situações, atividades corriqueiras do dia a dia, ou que para algumas pessoas é corriqueiras do dia a dia por estar nessa condição. E conforme foram aparecendo pessoas na minha vida que me mostraram que era possível, e eu fui me capacitando, melhorando e evoluindo, porque também nós somos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso corpo, e mais adiante vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Eu fui vendo que muito do que eu ouvia no passado e que eu via no passado ou era por falta de conhecimento e ignorância daquela época, porque tudo evoluiu e tudo melhorou, ou porque as pessoas não gostam e não querem que alguém diferente, porque aliás ninguém é igual, né? Mais uma vez repetindo, consiga evoluir e trilhar seu caminho, mesmo que não seja naquele padrão pré-estabelecido pela sociedade ou por uma gama dessa sociedade, né? Não por todos. E aí hoje eu venho nessa minha pesquisa, nesse meu estudo e levando para vocês, por isso que eu tenho feito todos esses trabalhos, que sim, é possível, dentro de toda essa questão, levar e mostrar o que é possível fazer. Claro que sempre pesquisando, vendo onde é melhor para cada um, como é melhor, talvez o que eu faço não seja o melhor para você, mas é uma dica, uma ideia para você descobrir o que é o melhor, uma sugestão. Claro que se sugestão fosse boa a gente não dava, a gente vendia, mas para que, se você não sabe como fazer algo que você gostaria e talvez ache que seja impossível pela sua condição, que sim, existe possibilidades, existem alternativas e que devemos sair da zona de conforto para chegar aonde a gente almeja. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser tranquilo, vai ter muitas pedras no caminho, muitas questões, mas que é possível sim, e que também, né, existe uma questão que eu estou aprendendo, que por muito tempo, isso também é ao longo da idade, e acho que um pouco da sabedoria vamos mudando, que também depois de fazer alguns testes ou algumas tentativas, se você não conseguiu pôr em prática alguma vontade sua, ou você deixa de lado por um tempo até descobrir uma outra alternativa, ou você aceita que não é possível, porque também não é possível a gente fazer tudo na vida, somos humanos e, né, passíveis de êxito, passíveis de não fazer tudo, e como eu atualmente é uma frase bem corriqueira do meu dia a dia, aceita que dói menos, mas eu tenho por questão de vida que só vou aceitar que dói menos depois de eu tentar achar alguma alternativa, alguma solução para o que eu quero. Então, assim, só para vocês entenderem, esse final de semana eu estive fazendo trilha no interior de Nova Paddle com esse o
Alexandre Mioto, que ele é um profissional de educação física e ele tem uma academia aqui em Caxias do Sul, onde eu moro. Na verdade, o Alexandre Mioto não me era estranho, porque como eu caminho muito nesses meios, frequento muito esses meios, tanto de profissionais do movimento quanto alunos, eu achava que ele não era estranho e já tinha ouvido falar que ele tinha essa dinâmica, essa temática de fazer trilhas com as pessoas que, além de frequentarem a academia dele, mas que estejam um pouco preparados ou que queiram se preparar para isso, possam fazer e sair do ambiente do que é o dia a dia de uma pessoa que mora em grande cidade ou que trabalha e que tem uma rotina bem agitada, bem atribulada, e para relaxar um pouco, trabalhar a mente, desopilar, sair, ele faz trilhas. Ele faz trilha para quem é aluno dele, e aí ele faz um treino específico e todo trabalho específico para estar preparado para todos os sábados, ir para um ambiente diferente, para uma situação diferente, porque cada sábado ele tem pensado junto com o parceiro dele, o Valdir, ser um lugar para ir, cada sábado muda, e também por solicitação dos alunos dele, quem não é aluno dele, eventualmente ele faz no domingo, para quem não consegue, né, atender essa questão do sábado, fazer no domingo, e ele monta diversas trilhas. Ele vai primeiro, ele e esse parceiro dele, mais uma equipe que ele tem, conhecer esses lugares, né, ver qual é o nível de dificuldade desses lugares, e como que eles vão organizar e como eles vão preparar, principalmente os alunos deles, para frequentar essa trilha. Mas quem não é aluno deles e que queira fazer e que tenha um mínimo de preparo, né, pessoal? Não é para fazer moda louco, não é para fazer de qualquer forma, porque nós também temos que ser responsáveis pelo nosso corpo, possa fazer. E aí quem é fora da equipe de quem é regular com ele, fazer, e aí paga uma taxinha, um valor para estar nessas trilhas e a organização de como acontece. Então eu vou contar para vocês como aconteceu e como que acontece para mim, como que foi para mim. Mas se você quiser participar, vou deixar o contato do Alexandre aqui na nossa bio, na nossa informação, na nossa chamada lá do programa, que você pode procurar ele. Eu vou ficar muito feliz de ter você presente, e ele vai te preparar e ele vai te dizer tudo que você precisa e não precisa para estar nesse lugar. E aí, o que aconteceu? Como eu disse para vocês, o Alexandre não me parecia ser estranho, ainda mais o sobrenome, que eu não sou uma pessoa muito que sobrenome, que compense, que vale a pena, tudo mais, mas aqui em Caxias tem muito essa tradição, né, do sobrenome, mas não é por isso. Como eu estou nesse meio do movimento, nessa vida do movimento do esporte, da dança há 20 anos, a minha personal, quem me acompanhou desde o início, antes da fisioterapia e da natação lúdica que eu fazia, é a Renata, e ela me apresentou várias pessoas, e eu conheci várias pessoas que ou eram colegas dela, ou eram professores dela, e depois eu acabei virando referência e sendo cobaia de muitos alunos da educação física. O Alexandre era colega da Renata, e aí entre uma conversa ou outra, na semana que nós tivemos, na conversa que eu tive semana passada, para que ele me conhecesse, ele lembrasse um pouco de quem eu era, nós relembramos dessa situação, e o Valdecir, que ele tem um nome um pouquinho diferente, mas ele vai estar também em um momento com vocês para falar um pouco mais. Eu conheci ele na FSG, porque ele ainda faz educação física, e dando um depoimento, fazendo minhas capacitações lá, ele estava como aluno e ele lembrou. E aí quando eu fui na janta da Dileto Pastelaria, que eu ganhei o ingresso para participar do rodízio de pastel, olha só, rodízio de pastel com melança, com práticas naturais, né, não combina muito, mas tinha, eu ganhei. E aí o Valdecir, ele me lembrou de mim, ficou com meu contato e disse que ia passar para o Alexandre, para que o Alexandre, né, sendo profissional com preocupação e tudo mais, principalmente porque ele não conhece regularmente, pudesse conversar um pouquinho e ele entender como que funcionava. Então nós combinamos um dia da semana passada, antes do sábado, para que eu fosse lá, para que ele não só me conhecesse através do Instagram, Face
ir lembrar de onde que nós conhecíamos, né, no passado. Contei um pouco da minha experiência e falei para ele que eu não sou uma atleta ou uma praticante regular de trilhas, mas que sim, eu já fiz trilhas em Bonito, em outros ambientes aqui pelo Rio Grande do Sul, e rústicas também de 2 ou 3 quilômetros. Nas trilhas eu vou caminhando até pelos trajetos e pelos ambientes não serem preparados para a cadeira de rodas, e também porque a cadeira de rodas preparada para a trilha eu ainda não tenho condições de ter, e a cadeira de rodas apropriada para a rústica não tenho condições de ter, mas tem uma cadeira que ela é muito rápida e muito prática para a dança. Então, quando não tem o ideal, eu uso o que dá. Para rústicas eu uso essa cadeira e treinava com regularidade. E para a trilha eu não treino com regularidade, mas eu faço outras atividades que me preparam para o básico estar ok. Claro que se eu quiser me tornar uma atleta ou uma praticante de trilhas, para fazer mais essa questão, e eu gostei sim, eu preciso, além do que eu já faço, que eu faço 2 vezes por semana capoeira, 2 vezes por semana fortalecimento, natação e dança, eu preciso talvez fazer algumas práticas, algumas atividades específicas de trilha, porque os terrenos são diferentes da minha caminhada do dia a dia, as questões são diferentes do meu dia a dia. Então existe sim, por mais que eu não seja uma pessoa crua, e sim, eu tenho uma vida ativa e não sou uma pessoa sedentária, por mais que goste de comer ali, como vocês viram no pastel, e também não sou magérrima, mas eu tenho uma regularidade, então eu tenho o meu compromisso de não ir fazer uma trilha sem saber que eu estou no mínimo preparada, mas sabendo que também, mesmo estando com todas essas atividades diárias, semanais para fazer, e faço e tento faltar o mínimo possível, só quando realmente não tenho condições de como reorganizar nas loucuras do meu dia a dia, eu talvez montando essa regularidade eu vou ter que fazer alguma coisa específica, porque cada atividade tem sua condição, né, específica para isso. Mas principalmente eu quero mostrar para vocês que eu, numa condição de lesada medular, mielo meningocele, eu posso fazer sim. E outra coisa que eu acabei de falar para vocês, tenho que fazer num nível que não me prejudique, porque eu tenho uma lesão na coluna, né, parte medular, e que às vezes trilha ou rústicas com muito impacto ou com grandes níveis ou um nível cada vez maior pode ser um pouco um desafio para mim e um cuidado que tem que ter maior por causa da minha lesão, mas não é que eu não posso fazer, desde que eu esteja preparada e trabalhada para isso, eu posso sim fazer dentro do que o meu corpo pode, do que o meu corpo permite. Mas, conversando com ele, outra coisa, com o Alexandre, outra coisa que ele falou, além de manter o que eu já faço, talvez alguma coisa específica, ele me alertou, né, do que pode ser dito e do óbvio que tem que ser dito, que pode sim acontecer quedas, que pode sim acontecer de resvalar, pode sim de acontecer alguma lesão, pode sim de se machucar, né, mão, outras questões, outros detalhes. Tudo isso, por mais que se esteja preparado, por mais que esteja capacitado e que nós temos que fazer o nosso tema de casa para que isso diminua, pode vir a acontecer sim. E eu falando para ele que por eu não ser uma pessoa regular nessa atividade física específica, que a última vez que eu tinha feito trilha, eu tinha conseguido fazer 2 quilômetros. Então, eu sendo consciente que eu faria no máximo isso, ou um pouquinho a mais, não muito a mais. Porque também a evolução acontece conforme tu vai evoluindo na atividade. Não pode nunca fazer e querer fazer 3, 4, 5 quilômetros. Pode futuramente, se manter a regularidade, chegar. E é esse o meu objetivo. Que eu consiga sair dos 2 quilômetros e vá para os 2,5, 3, 4, 5, cuidando, vendo se isso também não vai comprometer, se não vai prejudicar minha lombar, né? Mas com a regularidade de atividade física,
e com o controle que eu preciso ter, cuidados que eu preciso ter, que eu possa evoluir, mas evoluir passinho por passinho. E aí, conversando sábado com ele, foi o que eu fiz. Aí ele me falou que esse trajeto desse sábado era em Nova Pada. Eu, por enquanto, em função da vida que eu tenho de trabalho, eu não consigo todos os sábados, então, por enquanto, ainda é uma pena, porque para mim ainda não vai ser possível, mas quero o mais breve possível me organizar para que, sim, vire uma regularidade ou que ele coloque mais atividades, mais vezes no domingo ou outro dia da semana, né? Porque nem todo mundo tem, hoje em dia, os horários de trabalho e de compromissos das pessoas são tão diversos que de repente ele pode ter uma outra turma ou outras pessoas fazendo em outros dias da semana, que é o que acontece com as pessoas que vêm trabalhar comigo ou que me conhecem. Ou eu tenho que me adaptar à vida e à agenda deles, ou eles se adaptam a mim, porque eles sim gostam tanto dessa proposta e desse desafio de trabalhar com um corpo diverso, e isso é uma coisa que eu notei, pessoal, é uma coisa que eu aprendi, que eles começam a se movimentar para que eu possa estar mais presente com eles, e não só eu, outras diversidades, né? Outras pessoas, deficientes visuais, auditivos, gordos, magros, altos, baixos, LGBTQIA+, não sei o que, né? Quem tem essa abertura, quem aceita isso cada vez mais, gosta dessa questão. Então, eu conversei com ele ao longo da semana depois disso, achei muito interessante a preocupação dele e a naturalidade dele de todos os dias me mandar um bom dia, de saber como que eu estava, mas assim, uma coisa natural, não artificial, e não só pensando no profissional, se eu estava bem, se eu estava tudo certo para sábado, se eu ia levar alguém junto ou não. E aí ele já tinha me dito que chegando lá, ele pediu como que era a minha característica, se eu gosto de ser uma pessoa independente, apesar de talvez em alguns momentos poder precisar de ajuda, e sabermos que nós temos que aceitar se precisa dessa ajuda, mas que se eu gostar, eu gosto de ser independente, ele ia me deixar independente e que ele ia me deixar um ladinho para caso alguma necessidade, caso algum percalço ao longo do meu caminho, e que eles não estivessem juntos ou tão perto, me chamassem, que eles iriam o mais rápido possível, né? Dito e feito, cheguei, nós saímos, o combinado era 7 horas na praça de Nova Pada, para depois ir em comboio até o lugar do ambiente, que é sempre retirado da cidade, por menor que seja, né? Nova Pada é uma cidade forte, potente, na economia também, mas é pequena de tamanho, né? E de população. Então tinha que estar lá 7 horas. Para que eu estivesse lá 7 horas e não atrasasse nada, porque eu não gosto de atrasar, pelo amor de Deus, tem pavor. Se eu vou atrasar, você pode saber que eu vou te avisar, ou que aconteceu alguma coisa realmente que me faz atrasar. Eu precisei acordar às 5 e pouco da manhã, tomar café, porque depois o café e a confraternização ia ser só depois da trilha, e como eu não sabia o quanto que eu ia demorar para fazer e o quanto que o restante do grupo ia fazer, eu disse para ele que eu não ia ficar para a confraternização depois, para o café depois, que até nós vamos conhecer uma vinícola, porque era a primeira experiência, por ser a primeira experiência, e não querendo me apressar, e não querendo apressar e nem atrapalhar os outros, e porque eu já tinha outras demandas depois, eu acabei não me comprometendo com a confraternização, mas nas próximas vezes eu quero sim que cada um leve alguma coisa para café ou faz algum momento junto em algum ambiente que ele organizou para também conhecer a cultura desse lugar, a cultura desse ambiente, né? E aí, acordei às 5 da manhã, 5 e pouco, só para vocês terem uma noção de como que eu faço para conseguir fazer tudo que eu quero no meu dia a dia e como você também pode, só pensar e se organizar. Aí, tomei café, me troquei, me arrumei, fiquei pronta. De companhia, primeiro, eu não ia com ninguém, eu ia sair sozinha, porque eu também não tenho medo de dirigir e fazer outras coisas. Se tem alguém que dirige para mim, eu prefiro, mas eu não tenho medo. Mas tinha convidado uma amiga, depois não foi possível, por N motivos, e meu pai foi junto, meu pai ainda e minha mãe ainda se preocupam muitas vezes nesses detalhes comigo, né? Pai e mãe nunca mudam. E aí,
saí umas 6 horas da manhã para chegar com tranquilidade lá às 7 horas, que era a previsão pelo GPS era de 40 a 45 minutos. Chegamos tranquilamente, foi muito bom. Ainda estava escuro a hora que a gente saiu, mas estava ótimo. Cheguei lá, esperamos tudo mais, e às 7 horas fomos todo mundo em comboio até o lugar. E aí ele me disse: Roberta, eu vou dar as instruções normais que eu dou para o grupo todo. Vamos fazer a foto do grupo, que quem quiser acompanhar meu Instagram, meu Face, vai ver um pouco desse resultado. E aqui também eu vou mostrar um pouco desse resultado com as fotos e os vídeos que foram feitos lá. Depois tu vai voltar na trilha e vai seguir as marcações azul, porque eles deixam tudo demarcado, onde a gente pode passar e onde não pode passar, para não correr riscos maiores. Todas as trilhas e todas as atividades assim, que é de aventura e que é de turismo rural, tem níveis, né? Tem trilha para nível fácil, médio e nível alto, para quem já tem uma condição melhor. E ele disse que para mim essa trilha seria perfeita, mas que óbvio que eu não ia fazer tudo, porque entre ida e volta eram 7 km e eu não sabia que eu não estava preparada para 7 km. Então, dentro do nosso combinado, ele me falou: volta na estrada, como eu falei, vai pela demarcação azul, e quando chegar nas últimas partes vai dar um quilômetro de ida e 1 quilômetro de volta. É ali que você deixa o carro e é ali que você vai. Então tá, obrigada. E fez essa parte inicial das instruções que foram para todos. Peguei o radinho, né, que ele tinha organizado e me dado, e realmente o radinho começou a funcionar. Ele deu as instruções super simples, fácil, e fomos até lá onde que era. Mais um cara ia conosco, tinha uma outra integrante que tinha quebrado o tornozelo, não sei se foi nessa atividade ou outra, mas para não perder a oportunidade, que ela deve ser parecida comigo, que não perde nenhuma ação, foi de cara até onde dava. Ela foi até o final, eu não. E aí eu comecei a fazer. A primeira parte era com pedras, e até uma leve subidinha, leve, consegui fazer tranquilamente. Se fosse todo o trajeto de pedras, não ia ser muito bom para mim, por causa das muletas, mas como ele disse e eu digo, era para sair justamente da zona de conforto e me desafiar em ambientes que eu não sou acostumada. Mas foi só essa parte. No restante foi grama, chão batido, com galhos, com várias situações, com folhas que também tive que passar, mas tudo demarcado, não era muito íngreme, e eu consegui chegar no ponto mais alto dali, consegui ver o Rio das Antas, que estava com bastante neblina, com bastante aceleração, como a gente fala aqui, mas consegui ver o Rio das Antas e consegui fazer toda a trajetória, toda a passagem. No vídeo que vocês vão ver posteriormente ou ao longo do programa, vai demonstrar isso, e algumas fotos também, e foi tranquilamente. E aí ao longo do trajeto eu via que o rádio funcionava, eles conversando com outros integrantes, e também às vezes eles me chamando, pedindo se eu estava bem, se estava tudo certo, se precisava. Eles fizeram vídeos, fizeram fotos também no site do Alexandre Mioto.personal, vocês conseguem ver mais informações, mais detalhes. E foi assim que eu fiz todo o trajeto. Até achei que foi um pouco curto demais, mas bom para testar, ver o que funcionou e o que não funcionou. Próxima vez fazer 2,5 km, na outra fazer 3, e assim ir evoluindo, né, periodicamente. Até teve um momento que eu estava lá apreciando o ambiente, tirando fotos, fazendo vídeos, descansando para tirar por mais que foi tranquilo, tirar o casaco, que já tinha me dado calor, e eu sentada numa pedra, que como não estava assim no ambiente de risco, mas perto da descida, eu até disse para o meu pai: será que é uma pedra que vai rolar o Rio das Antas abaixo, ou é melhor me ajoelhar no chão, mesmo no chão não ser propício para tirar? Porque é assim que eu faço, tá, pessoal? É assim que eu adapto quando o ambiente não é adequado. Para tirar blusão em pé não é muito prático para mim, ou daria, mas daria mais trabalho. Ou eu me ajoelho, ou me apoio em algum lugar que vai ser mais fixo, que vai ser fixo para mim, e que eu consigo fazer essa questão. E aí fiz isso, tirei, apreciei, aí eles disseram: aí vem aqui para tirar foto do grupo no
meio da trilha. Fizemos, as pessoas que tinham um ritmo e uma condição melhor física fizeram esse trajetório mais vezes, porque tinha pessoas que conseguiram fazer mais do que 7 quilômetros. Depois, como eu vi que não demorou muito tempo para fazer tudo isso, e o restante também não, apesar de eu não ter ficado na confraternização, fui conhecer a vinícola, onde que era para conhecer. Meu pai adquiriu o vinho e ficou desse aprendizado e disso que sim, quero voltar, quero ter regularidade, quero fazer mais, porque assim, eu sei o quanto é importante, quanto é necessário nós estarmos sempre ativos e sempre fazendo atividade física. Muito importante, muito necessário para qualquer pessoa, e que nós possamos descobrir o que é melhor, o que é mais agradável para nós, porque sim, a atividade física faz muito bem para a parte física, mental, social, para todos os pilares da vida. Tem algumas atividades que são mais propícias para uns e melhores para outros, ou que são indicadas para um e não são tão indicadas para outros, apesar que isso é uma outra fala que nós vamos fazer no outro programa. Mas, por que não descobrirmos o que dá mais prazer quando queremos e precisamos fazer algo para o nosso dia a dia e para a nossa qualidade de vida. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, mostrar um pouquinho desse resultado, dizer que já está marcado o dia com o Alexandre e ele vai falar com mais propriedade de tudo isso, e que continuamos no próximo programa. Até mais!